Fala rapaziada, hoje a gente vai falar aqui sobre a vitória do Fluminense em cima do Al Hilal, né rapaziada? Vamos ver também a repercussão da vitória no mundo todo, né rapaziada? Vamos ver o que os árabes acharam, que eles investiram bilhões e bilhões e não conseguiram ganhar do Fluminense, que não investiu quase nada, né rapaziada? Só ficou com os jogadores da temporada passada e mesmo assim conseguiu chegar longe no Mundial, na semifinal do Mundial, né rapaziada? Então vamos ver o que os árabes falaram disso e vamos ver o que os europeus também. Então já fica aí até o final, já se inscreve no canal, deixa seu like e já fica até o final que você vai ver tudo o que eles acharam sobre essa grande vitória do Fluminense. Infelizmente, o Hilal deixa a Copa do Mundo de Clubes depois de ter apresentado um grande desempenho, não só na partida de hoje, mas em todos os jogos do torneio, começando pela partida contra o Real Madrid, passando por todos os jogos e chegando às oitavas de final contra o Manchester City, uma grande partida. Mas, infelizmente, erros simples, erros individuais, custaram muito caro ao Hilal hoje, levando à eliminação diante do Fluminense. Para falar sobre o que aconteceu na partida, tenho o prazer e a honra de receber nosso analista de futebol, Ahmed Mostafa. Minha querida, estou feliz com você e vou apoiá-la no Al Hilal Saúde Club. Mohamed Dawood, como vai, Davi? Como você está, meu amor? Davi? E começamos primeiro. Fluminense hoje. Bem, digamos que foi uma partida de futebol justa entre os dois times. Qualquer equipe tinha uma chance real de se classificar. Foi uma partida em que nenhum dos times dominou completamente, ou podemos dizer, seja antes ou durante a partida, que não houve um time que tivesse chances maiores ou merecesse se classificar 100% às custas do outro. Na minha opinião, o Al Hilal hoje enfrentou um problema porque estava jogando contra um time que, de certa forma, não era o jogo que o Al Hilal queria jogar. Ou seja, era um time que muitas vezes deixava a bola para o Al Hilal. Havia uma posse de bola alternada. O time era muito perigoso para o Al Hilal nos contra-ataques. Como falamos, eles criaram mais de uma jogada perigosa, incluindo uma bola que Bono defendeu de forma espetacular. Então, talvez aqui tenha sido um pouco do problema quando o time do Al Hilal tinha a posse de bola. Os jogadores presentes no ataque não estavam no nível que o Al Hilal esperava para a partida de hoje. Especialmente também com a ausência de um centroavante ou de um ponta como o Salem, como estávamos comentando. E tínhamos a expectativa de que o movimento que o Leonardo faria, junto com o Malcom, explorando os espaços intermediários, poderia criar um perigo maior para o Al Hilal. Mas, na minha opinião, este foi um dos jogos mais fracos em que o Malcom apareceu pelo Al Hilal desde que chegou ao clube, sendo que ele é um dos melhores pontas que vimos na Liga Saudita, um jogador muito talentoso e muito forte. Mas o fato de ele não estar em sua melhor forma hoje fez muita diferença para o Al Hilal. Eu acho que o que prejudicou um pouco o Al Hilal hoje foi que em alguns momentos em que tinha a posse de bola, o time não foi eficaz, seja tentando manter a bola consigo ou sendo realmente efetivo no terço final do campo. E talvez isso tenha diminuído um pouco as chances do Al Hilal. Mas como eu disse, a partida foi equilibrada entre as duas equipes e hoje poderíamos ver o Al Hilal se classificando e avançando com base nos dados da partida. Mas como eu disse, tudo é possível em jogos de futebol equilibrados. Qualquer equipe de qualquer grupo poderia ter alcançado a promoção hoje. Ahmed. O técnico do Fluminense, Galjou, jogou a partida de forma mais inteligente que Simeone Inzaghi? Não queremos dizer isso de forma inteligente, mas é claro que ele julgou a partida com inteligência, principalmente no segundo tempo. Todos nós conversamos antes da partida que seria acirrada. A partida está equilibrada e nenhuma das equipes vai dominar completamente. Ambas as equipes vão ceder a bola uma para a outra, e isso foi um grande problema para o Al Hilal da Arábia Saudita, porque o Al Hilal, quando tem a posse de bola, não tem soluções e não tem jogadores capazes de fazer a diferença. E é por isso que, na minha opinião, o jogo mais importante em que Salem Al-Dawsari deveria estar presente foi o jogo contra o Brasil hoje. Salem Al-Dawsari é um jogador muito importante. A ausência dele hoje teve um papel muito grande na eliminação do Al Hilal da Arábia Saudita, porque ele é um jogador que tem soluções, habilidades e recursos individuais que podem fazer a diferença quando você está com a posse de bola. Mesmo depois de sofrer o primeiro gol, o Al Hilal ficou com a bola por muito tempo e com grande posse, mas sem efetividade. Até o gol de empate que fizeram foi de bola parada. E isso é algo em que ele é muito bom e todos nós concordamos com isso, porque Simone Inzaghi é muito bom nisso, até quando estava na Inter de Milão, nas bolas paradas. Mas o elenco sentiu falta de alguns jogadores que têm soluções. Malcom, claro, foi um dos jogadores que não estava em sua melhor forma hoje,
Além disso, acho que Savic fez uma das suas piores partidas de todas hoje. Savic teve um papel muito importante para que o time do Al Hilal não apresentasse um grande desempenho ofensivo. Ele foi um dos destaques contra o Manchester City, mas hoje não apresentou o grande desempenho esperado. E vejo que o time do Al Hilal hoje, se olharmos para a partida como um todo, vemos que o Al Hilal basicamente se derrotou hoje, apesar do desempenho e da posse de bola. Mas o Al Hilal hoje sofreu 2 gols por erros que podem ser considerados ingênuos, especialmente o primeiro gol, o gol do Cancelo, um gol por descuido, e esse tipo de erro do Cancelo foi um dos motivos de sua saída do Manchester City, mesmo quando ele estava em grande fase em jogos muito importantes. Mas ele tem algumas falhas que demonstram certa displicência. Hoje não, a bola já estava saindo para escanteio, ele poderia ter deixado passar ou tirado de uma forma melhor do que aquela, mas de uma forma descuidada. Você entra no meio do campo, revive o ataque uma vez, revive o ataque de novo, e isso resulta em um gol contra quem? Quando você faz esse tipo de coisa, está jogando em um nível altíssimo contra um time brasileiro que tem soluções, sabe finalizar e é muito qualificado. E como dissemos, este é um jogo de meias chances e de pequenos detalhes. Erros aqui são impossíveis ou proibidos, especialmente na área ou na grande área. Hoje Cancelo custou caro ao seu time ao permitir que eles entrassem na partida tarde, já com um gol sofrido. Acredito que a partida poderia ter continuado por muito tempo com o placar empatado em 0, mas ele incendiou o jogo com um gol e deixou seu time em desvantagem. O jogo contra o Manchester City foi uma partida em que os jogadores ficaram exaustos durante 120 minutos. Então, hoje, chegaram as fantásticas ofertas. Você os obrigou a fazer um esforço dobrado desde o início do primeiro tempo, enquanto a partida poderia ter ido para o início do segundo tempo e eles poderiam até dividir o ritmo. Esse era o ritmo da partida. Então hoje o time do Al Hilal da Arábia Saudita poderia ter passado e vencido se não fossem alguns pequenos erros que, claro, custaram a eliminação nas quartas de final. Eu gostaria de dizer algo aqui especificamente sobre o ponto do Cancelo. Mesmo se olharmos para o desempenho, esse foi o segundo pior dele com o Al Hilal desde que chegou, depois do jogo contra o Akdud, que foi na temporada passada, no ano passado. Vamos nem chamar de temporada lá, na mesma temporada que acabou. Na minha opinião, talvez ele tenha sido um pouco afetado pelo acontecimento da saída do Jota, que foi algo doloroso para ele. Acho que ele ficou um pouco abalado com isso. E isso nos leva a uma pergunta importante. Será que ele tinha outras opções diante do estado psicológico em que se encontrava? Será que ele tinha uma alternativa que pudesse colocar no lugar do Cancelo com a mesma qualidade e que servisse ao Faisal? Aliás, mesmo que fosse apenas no aspecto técnico, ele tinha mais solidez psicológica dentro de campo e conseguiu, de certa forma, apresentar um bom desempenho. Mas está claro que ele foi muito afetado. Talvez, Daoud, ontem as pessoas estavam comentando sobre os treinos do Al Hilal e ele estava muito, muito abalado de uma forma incomum, claro, porque eles ainda estavam juntos na final da Liga Europa, ele e Diogo Jota, o que levou os responsáveis do Al Hilal a recorrerem à família de Neves para apoiá-lo e levantar seu ânimo. Ontem, nos treinos, e até hoje vimos, antes do início da partida, o quanto ele estava profundamente abalado. Só para reforçar, até mesmo antes do minuto de silêncio. Além disso, assim que a imagem de Diogo Jota e André Silva apareceu nas telas do estádio, eles ficaram muito emocionados, mesmo durante o aquecimento. Concordo muito com você e gostaria de voltar a um ponto muito importante. Claro, ambos estão tristes e passando por uma situação trágica, mas dentro de campo, assim que o árbitro apita, entra em jogo a capacidade psicológica ou a resiliência mental. Só que a resposta a isso varia de pessoa para pessoa. A resposta de cada um é diferente. Talvez Silo não tenha tido resiliência mental suficiente durante a partida, e talvez isso tenha afetado seu desempenho mental ou seu nível de concentração durante o jogo. Teve alguns lances em que mostrou um desempenho excelente. Quer dizer, mesmo antes de sair, houve um lance em que ele salvou uma jogada de contra-ataque do Fluminense. Com certeza você está falando do desempenho geral, exatamente. Você está falando do conjunto do que ele apresentou durante a partida. Voltando ao ponto que quero chegar no final, é que ele não estava presente. Quem é o substituto? Foi Salo dentro do clube Al Hilal e acredito que esse é um ponto importante para o Al Hilal. O Al Hilal poderia ter ido mais longe do que isso? Com certeza poderia ter ido mais longe do que isso. Poderia até disputar o título sem exagero algum, ou seja, poderia ter sido um dos times na final. Portanto, sua eliminação é lamentável, mas o Al Hilal sai beneficiado, pois provou que seu projeto é capaz de chegar a esse ponto.
capaz de vencer e eliminar o Manchester City, e também porque o Al Hilal não fez nenhuma contratação, ainda está mantendo seu orçamento. O treinador descobriu melhor o seu time enquanto testava o estilo de jogo ou o esquema tático que queria usar em um nível competitivo muito alto, comparável ao nível competitivo da Liga Saudita ou dos times de topo da Liga Saudita. Vamos dizer que agora, na minha opinião, Inzaghi pode dizer em quais posições ele quer reforçar com jogadores, como isso está se desenhando, quais jogadores vão continuar comigo e quais não vão permanecer comigo. Na minha opinião, esse é o ganho mais importante quando se fala sobre o futuro do Al Hilal. Esse é o maior benefício para o Al Hilal. Não desperdiçou seu orçamento antes do torneio. E antes de Inzaghi estar presente e escolher pessoalmente suas contratações. Acredito que esse é o maior e mais importante ganho para o Al Hilal. Ainda está com o orçamento. Inzaghi testou seus jogadores e agora pode dizer como será o futuro deste time. E acredito que o Al Hilal é sempre um concorrente no campeonato Roshin, mas acredito que ele voltará com força para disputar a Liga dos Campeões da Ásia. A propósito, Dawood, antes do Mundial de Clubes, o Al Hilal tinha um grande problema. Até os fãs achavam que a administração do Al Hilal não estava interessada no Mundial de Clubes. É por isso que eles começaram a tentar contratar mais de um jogador antes e depois do fim da Liga Roshan. Isso significa Victor Bruno Fernandes, Theo Fernandes. Ainda há coisas para falar sobre alguns jogadores, mesmo depois do Mundial de Clubes, mas a busca por jogadores, principalmente depois da desastrosa temporada 0 do Al Hilal na temporada passada, foi isso que os fez querer mostrar mais o crescente. Mas a verdadeira contratação, na minha opinião, é Simeone. Claro, é um contrato muito bom. Abu Hamid Al Hilal nos últimos minutos. O jogo mudou quando Ali voltou com 3 jogadores dos 4. E claro, Abdelrazak Hamdallah cairá. Simeone Inzaghi atrasou a implementação do plano D e colocou Abdelrazak Hamdallah na partida? Claro, ele estava atrasado enquanto assistíamos a partida. Dissemos que Abdelrazak Hamdallah deveria ter entrado desde o início do segundo tempo. Você já tinha lido a situação e viu que o time do Brasil estava te dando a posse de bola. Além disso, você estava perdendo de 1-0. Ou seja, se não fosse pelo gol que veio 6 minutos após o início do segundo tempo, o resultado poderia ter demorado ainda mais. O time do Fluminense do Brasil é uma equipe naturalmente feroz na defesa, muito sólida, e eles têm muito distinto e houve uma defesa que foi realmente assustadora. Talvez essa defesa não tenha recebido o devido reconhecimento, mas foi realmente impressionante, com um reflexo incrível. Isso foi o que vimos durante a partida. Achei que a mudança, apesar de Simone Inzaghi ser um treinador muito inteligente e saber conduzir o jogo, mas há alguns detalhes importantes. Abdelrazak Abdullah deveria ter entrado desde o início do segundo tempo e o time deveria ter mudado o esquema tático, claro, para o 4-4-2, começando a atacar e pressionar com intensidade, porque, como dissemos, ele não tem jogadores como Salem Al-Dawsari, que podem fazer a diferença no estilo de jogo. E quando você depende dos cruzamentos, toda a sua força está sempre nos cruzamentos. E isso também ficou evidente nas bolas paradas, nas quais você sempre confiou. Até quando estávamos assistindo, dissemos que o perigo do Al Hilal da Arábia Saudita está sempre nas bolas paradas. Mesmo na última partida, praticamente nos últimos 5 minutos, eles tiveram mais de um escanteio. Em alguns lances, parecia que estavam tentando conseguir um pênalti, mas havia perigo, e você tinha a sensação de que o Al Hilal poderia marcar em bolas paradas e nos escanteios. Então esse ponto era muito importante. Mudar o esquema de jogo era necessário e isso aconteceu, mas em um momento muito tardio. E na minha opinião, Inzaghi sentiu que tinha posse de bola, mas sem efetividade. E também, quando conseguiu o empate após 6 minutos, sentiu que estava muito perto. E de fato, o time saudita dominava, enquanto o brasileiro não tinha nenhum problema, mas esse era exatamente o jogo que eles queriam. Olha, a inteligência dos treinadores agora. O futebol atualmente, ou melhor, este torneio, revelou alguns estilos de jogo, algumas táticas e alguns treinadores que realmente merecem ser estudados. Sim, há treinadores agora que jogam querendo que você jogue do jeito que eles querem. Tipo, eu vou te deixar com a bola e ver o que você vai fazer, enquanto eu espero que você faça exatamente o que eu quero. E no final, o que eu faço? Sim, eu te dou o golpe final, como dizem hoje em dia. A chance que ele realmente acreditou, claro, sim. E assim Bono. A defesa incrível, uma defesa fantástica, claro. É como se ele estivesse competindo consigo mesmo nas defesas, praticamente. Da defesa contra o Manchester City até uma defesa ainda mais espetacular contra o brasileiro Florença. Isso também faz parte das transições e dos erros nos quais ele aposta. O segundo gol também mostra claramente que ele estava esperando esse erro. E diante de um time que sabe marcar gols e conseguiu vencer uma equipe muito forte como a Inter de Milão. Então você não pode cometer erros na frente do gol de jeito nenhum. E foi isso que aconteceu.
Então, o time do Al Hilal, da Arábia Saudita hoje, vamos dizer de modo geral, sim, todos nós como árabes devemos